Olá, amigos! Aqui estamos para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. No programa de hoje, vamos falar destes 15 anos que se passaram sem o médium Francisco Cândido Xavier entre nós, que foram completados no último dia 30 de junho. E para começarmos o nosso programa, vamos elevar os nossos pensamentos, ouvindo a prece na voz dele, Chico Xavier. Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me acerina em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas de que é preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém, e a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade da estima doce e pura de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus. Quem foi maior, o homem Chico Xavier ou a obra que ele realizou? Passados 15 anos do desencarne de Chico Xavier, completados no último dia 30 de junho, acreditamos que esta frase, que foi dita por Marlene Nobre em julho de 2002, nos ajuda a refletir o quão inspirador foi o trabalho do médium. Marlene, que foi presidente das Associações Médico-Espíritas do Brasil e Internacional e diretora deste programa, e que veio a desencarnar em 2015, nos levou a entender o quanto Chico foi um ser humano exemplar, admirado por pessoas das mais variadas religiões, e que nos deixou uma obra tão profunda e numerosa que ainda estamos longe de a compreender por completo e aplicar os seus princípios na nossa vida prática. Ele começou a sua vida na mediunidade no dia 8 de julho de 1927, na época um jovem de 17 anos, e ao longo de sua vida viria a produzir 412 livros psicografados. Se pensarmos em números, notamos que nessa produção poderiam estar ainda contabilizadas as cartas e orientações espirituais, que foram, em média, cerca de 600 por sessão, todas as segundas, sextas e sábados, tanto na cidade de Pedro Leopoldo, como depois em Uberaba, durante mais de 6 décadas. Também poderiam estar estimados os milhões de pessoas que ele atendeu e conversou, nas sessões públicas e particulares, e nas longas filas de autógrafos comuns nas festas de divulgação de livros espíritas. Do mesmo modo, é impossível relacionar os suicídios, assassinatos e abortos que ele evitou, direta ou indiretamente, através da sua palavra ou da leitura de suas obras.
e nem o número de pessoas que ele sustentou e inspirou com a força da sua bondade e do seu exemplo de fé. Chico Xavier, o homem, deixou a sua marca e a sua relação com o povo brasileiro era muito profunda e afetuosa. Não obstante, o seu trabalho de abnegação também foi reconhecido, tendo sido ele eleito como uma das 20 personalidades mais amadas do país. E Chico exerceu essa liderança de uma maneira diferente do que costumamos encontrar mundo afora, toda calcada na humildade e na simplicidade. O diretor da Folha Espírita, recentemente desencarnado em fevereiro deste ano, Paulo Rossi Severino, disse uma vez que Chico havia sido um professor fora de série, um legítimo intérprete de Jesus, e o chamava de o meu tipo inesquecível, aquele que o ensinara a transformar espinhos em flores, pedras em pão, desacato em perdão, desequilíbrio em harmonia, agressividade em benevolência. Ao observarmos que já se passaram 15 anos do seu desencarne, podemos nos perguntar: será que já conseguimos nos dar conta da grandiosidade desse espírito abnegado que nos exemplificou com tanta clareza a verdadeira expressão de ser um cristão? Talvez precisaremos de mais gerações para realmente compreendermos a importância do médium mineiro para a história da humanidade. Muitos estudos e constatações ainda deverão surgir. A doutora Marlene Nobre, em seu último livro, Antes de Vir a Falecer, onde relata a convivência dela que teve com Chico Xavier, disse o seguinte: Chico tinha o dom de fazer as pessoas se sentirem únicas. Por essa razão, creio que os que conviveram com ele têm que ser vigilantes e cautelosos, tomando bastante cuidado para não se deixarem iludir, julgando-se privilegiadas e importantes. Para isso, é preciso que se vacinem permanentemente contra o personalismo. Podemos sempre lembrar que ele próprio, mesmo quando era posto como o centro das atenções pelos que o cercavam, mesmo com uma obra tão reconhecidamente importante, jamais agiu com personalismo. Sempre humilde, educado e discreto, ele jamais se colocou como alguém importante. Que ele, Chico, receba de nossos corações a gratidão eterna e que possamos prosseguir fiéis aos ideais cristãos, seguindo os seus passos. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho, com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, já falamos sobre como viver agarrados ao passado pode nos prejudicar. Pautar a nossa vida no que já passou, principalmente nos velhos traumas e lembranças dolorosas, é ruim. Porém, já pensaram que viver na ansiedade do futuro pode ser tão prejudicial quanto? Minha mãe costumava responder sempre, quando se perguntava a ela sobre algo que poderia acontecer no futuro, ela respondia sempre: o futuro a Deus pertence. Eu confesso que não gostava quando ela falava assim. Pensava que todos temos prognósticos e por isso temos como supor o futuro. Também achava que não ter expectativas futuras é falta de planejamento. E assim, tinha mil conjecturas a respeito para discordar da minha mãe. Mas hoje eu entendo a razão pela qual a minha mãe insistia em repetir aquela frase. Na verdade, a ansiedade é sem dúvida um dos males que tem imperado sobre as pessoas neste século. Já perceberam que mesmo as crianças têm sofrido muito com ansiedade? E isto não deixa de ser, em parte, o desespero que se tem em antecipar o futuro. O medo, o grande vilão da humanidade, tem ceifado a alegria de muita gente, sem mesmo saber
que é medo, as pessoas parecem viver num futuro incerto. Eu pergunto, que futuro? Quem de nós é capaz de prever o que acontecerá no futuro? Ninguém. E digo mais, nem os espíritos. O que de fato existe é o presente. É no presente que estão tudo que nós precisamos para o futuro, que se constrói pouco a pouco, segundo o que estamos plantando agora. Mas notem que muitos de nós vivem segundo as projeções que fazemos com base em preconceitos e medos. Daí o enorme número de pessoas que vivem com medo do futuro. Deixam de viver o presente com este medo. Vivem aflitas, antecipando problemas. Já observaram isto? E André Luiz, no livro Sinal Verde, já nos escreve: não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o problema ainda hoje, sem qualquer esforço da sua parte. Verdade absoluta. Quantas vezes ficamos sobre uma questão durante semanas, imaginando todos os problemas futuros que decorrerão dela e, sem mais nem menos, antes que a gente faça qualquer coisa, tudo parece se resolver? E depois de solucionados, a gente conclui que estava sofrendo à toa. Por que será que é tão comum vivermos nesta angústia quanto ao futuro? Eu acredito que seja porque ainda não temos a fé que achamos que temos. E isto inclui falta de fé em nós mesmos. Preferimos mais comumente supor o pior do que buscar dentro de nós a inspiração e a solução. Ou, caso não tenhamos a menor possibilidade de interferir em determinada situação, tenhamos então a fé em Deus, na providência divina, que em tudo intervém para o melhor. Demonstramos a nossa insegurança no futuro nas ocasiões mais simples. Eu vou citar alguns exemplos. A insegurança de certas gestantes levam-nas a realizar diversos exames complexos fora do protocolo normal de pré-natal só para terem certeza que seus filhos vai estar livre de qualquer anomalia física ou mental. Não tem paciência e nem a tranquilidade de aguardar que as coisas evoluam dentro dos padrões naturais. Ora, eu pergunto, se tanta ansiedade e insegurança não poderá intervir negativamente no desenvolvimento do futuro bebê, que está recebendo toda a carga de insegurança e angústia da futura mãe. O segundo exemplo, quando o pai ou a mãe de família se vê desempregado. Neste caso, qual é o pensamento mais comum? A pessoa, dentro dela, cultiva um medo. Medo porque só consegue visualizar todas as consequências da escassez de dinheiro. Medo de não ser capaz de conseguir um novo trabalho, de ser rejeitado no mercado de trabalho. Prefere pensar que tem muita idade, que vai ser difícil, etc. Percebem como a pessoa, neste ciclo de pensamento, está de fato visualizando o pior dos futuros e por isso está com medo? Ora, pergunto, que futuro se ele não chegou ainda? Se ele não existe? Existe sim o presente, o dia de hoje nesta vida, para ser vivido, para ser realizado. Agora, se a pessoa está totalmente envolvida pelo medo do seu futuro imaginário, que condições ela terá de construir, de plantar sementes boas no solo presente, para aí sim obter a colheita futura? Percebem como somos capazes de nos boicotarmos quando o assunto é o nosso futuro?
Eu estava observando outro dia como somos tolos até em relação ao futuro dos próximos minutos. Por vezes, atormentamos a outra pessoa com o nosso excesso de recomendações só para evitar um acontecimento que prevemos com a nossa fantástica capacidade de premonição. Por exemplo, quando ficamos lembrando alguém de algo que deve fazer e que, se for esquecido, será uma tragédia e por aí vai. Como esquecer de pagar uma conta, esquecer de comprar um ingrediente para o jantar e por aí vai. Pensemos nisso, gente. O futuro nos pertence só quando ele chega como o nosso presente. Entenderam? Assim, façamos a nossa parte com a certeza de que a providência garantirá que o nosso futuro seja melhor do que o hoje. Mas, por enquanto, o hoje continua sendo o melhor dia. Até o próximo encontro. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Agora assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Hoje vamos refletir sobre a lição contida no livro Através do Tempo, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, o qual nos recomenda escutarmos nossos irmãos. Diz André: não é a tua palavra primorosa a força que te exaltará a inteligência, e sim o objetivo para o qual te diriges. Não é a dádiva que te confere o título de benfeitor, mas o modo pelo qual te manifestas através dela. Não é a fortuna material que te faz realmente rico, e sim a aplicação dignificante das utilidades que retens a benefícios de todo. Não é a fama terrestre, a claridade que te coroa o nome, sim a bênção do céu sobre a reta conduta que abraçaste em favor do bem coletivo. Não é a lição verbal, o poder com o qual educarás o companheiro de luta nas tarefas de cada dia, mas o teu exemplo reiterado na edificação comum por intermédio da própria melhoria. Não é a tua crença sectária, embora fervorosa, que te guiará à sublimação na vida espiritual depois da morte do corpo, e sim os teus atos de bondade santificante que serão testemunhas permanentes de tua alma onde estiveres. Não é a fé sem obras que te iluminará o caminho à senda de progresso, mas as obras dignificadoras que conseguires concretizar em ti mesmo e fora de ti, inspirado por tua fé. Não é a cultura intelectual inoperante que te fará respeitável, e sim o espírito de serviço com que te devotares em qualquer condição à felicidade dos semelhantes. Não é o êxito suscetível de sorrir-te na terra por alguns dias breves, a fonte de alegria real que procuras com os melhores anseios de coração, mas sim a paz de consciência no dever bem cumprido, nas obrigações de cada dia. Busquemos ser, antes de aparentar e fazer, antes de instruir.
A verdade espera a nossa alma em cada ângulo de caminho dentro de nossa jornada para a frente. Assim, pois, construamos o nosso engrandecimento interior, porque hoje ou amanhã o sol divino projetará sobre nós a sua bendita claridade, revelando-nos a luz meridiana, tais quais somos. Boas reflexões, saúde e paz, obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Hoje, dia 15 de julho, estamos completando quase um mês da realização do 11º Congresso Médico Espírita, o Medinesp, que aconteceu neste último mês de junho na cidade do Rio de Janeiro. O atual presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, Dr. Gilson Roberto, fez um resumo do evento para o jornal Folha Espírita. Foram mais de 2.000 inscritos, com solenidade de abertura feita pelo médium Divaldo Franco no primeiro dia, e nos outros 3 dias de congresso, mais de 100 profissionais da saúde se revezaram em 6 auditórios simultaneamente, falando sobre saúde e espiritualidade, trazendo as mais recentes publicações científicas sobre o assunto, abordando temas como bioética, saúde mental, mediunidade, obsessão, homeopatia, cérebro triuno, o poder da fé e da oração nos processos de cura. O debate internacional contou com a presença do psicólogo Chris Rowe, do Reino Unido, e da psiquiatra Olfa-Marie-Hélène Mandour, da França. Ambos apresentaram as pesquisas em seus países sobre a espiritualidade e a sua importância no tratamento de doenças. Durante o Medinesp, foi realizada ainda a Assembleia Geral da AME Brasil, com a reeleição da atual diretoria e a leitura da Carta de Princípios, atualizando o conteúdo já veiculado em outras edições do Medinesp. A carta expressa o pensamento da AME Brasil frente aos desafios bioéticos que ocorrem dentro da medicina. E a Carta de Princípios pode ser lida em sua íntegra no site da organização. É só acessar amebrasil.org.br/2017/Carta Bioética 2017. A palestra de encerramento do evento foi proferida pelo jornalista André Trigueiro e foi feita ainda uma homenagem à doutora Marlene Nobre, falecida em 2015. O próximo Medinesp será em 2019, na cidade de Teresina, no Piauí. Vamos terminando por aqui o nosso programa de hoje, lembrando a todos vocês que não se esqueçam de mandar para nós as suas sugestões de temas, comentários ou mesmo dúvidas. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. A todos uma ótima semana e até a próxima.